E aí, rapaziada, tem livros que a gente lê e outros que a gente vive, mano. O Alquimista foi assim pra mim. E muita gente acha que é uma leitura simples, uma historinha besta, mas o real sentido dela é mais profundo do que a gente imagina. Sobre isso que a gente vem falar hoje aqui no vídeo, sobre isso que a gente vem destrinchar, o que esse livro me ensinou. Muita gente acha que é sobre uma história sobre um pastor que está à procura de um tesouro. Mas não, é uma história sobre mim, sobre você, sobre todo mundo. Todo mundo que já sentiu que tem algo maior esperando lá fora. Não sabe por onde começar, ou tem medo de começar. Então, vamos lá pro vídeo. Vamos começar pela jornada, né, do nosso pastor, Santiago. Santiago é um pastor simples, com uma vida bem tranquila, já sabe o que faz, né? Todos os dias vivendo ali, cuidando daquelas ovelhinhas, das mesmas ovelhas, tanto que ele já sabe as manias dela, já sabe quando é que sentem fome, quando que estão sentindo dor. Ele conhece as ovelhas porque ele é um exímio pastor. Mas de repente, simplesmente ele tem literalmente um sonho. Sonho com um tesouro perdido perto de umas pirâmides do Egito. Simplesmente ele decide seguir esse sonho, né? Mesmo sem garantia alguma, mesmo sem saber se é real. Ele simplesmente pega e vai. Nesse caminho, ele encontra mestres, ele encontra ladrões, ele encontra amor e sinais. Cada passo que ele dá é uma coisa diferente. E ao longo disso ele vai aprendendo, ele vai se transformando, né, no sonho dele. No final de tudo a gente entende que o tesouro não é ouro, né? Ele se torna ao buscar. E a historinha parece uma historinha bem simples, mas carrega um significado bem profundo, né? De mim. Espero que você leia ele, porque é muito bom. Cara, esse livro me ensinou que o medo é o maior ladrão de sonhos que existe, cara. Não é a falta de tempo, não é o dinheiro, a falta de dinheiro, né? É o medo. O medo nos paralisa, cara, de uma forma que eu me vi nessa situação, né? Eu me vejo nessa situação. O medo de começar, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de ouvir não, o medo de se decepcionar ou de decepcionar alguém que está ao teu lado. E isso é verdade, mano. Eu me vejo nisso. E muitas das vezes a gente não se dá conta porque realmente nos paralisa, né? O medo nos paralisa. Aí no final de tudo, o que é mais cruel? A gente aprende a conviver com esse medo, porra, e acha que é normal. A gente acha que sentir medo, ter receio de fazer as coisas, de pegar a câmera aqui, botar a cara e falar, e de começar um projeto novo, de mudar de profissão, de começar uma faculdade, uma carreira nova, qualquer outra coisa, mano. A gente tem medo porque a gente vive com isso porque a gente acha que é normal, mano. Mas não é, velho. Não é. O livro tem uma história infantil, tem uma história bestinha, te mostra que não é normal viver com medo, mano. Esse livro é muito mais profundo do que a gente imagina. E o livro me ensinou que o medo só tem poder quando a gente para de escutar o coração, tá ligado? Quando a gente para de entender, de ouvir os sinais, entendeu? E o coração, cara, ele fala baixinho, ele chega a sussurrar, mas fala, nos mostra o caminho a seguir, a ser percorrido, né? Ele fala quando a gente tá em algum lugar errado, ele fala quando algo não nos preenche, ele fala quando a gente sonha com uma vida diferente, mas não tem coragem de seguir, não tem coragem de ir atrás. Ele fala com a gente, pô, é baixinho, é difícil, né, a gente escutar. A gente tá tão ligado em tantas outras coisas, e o medo grita, né, o medo grita. Mas o coração tá lá com a gente, cara, tá lá nos falando, nos mostrando qual o caminho seguir. Esse livro me fez parar e perguntar: eu estou vivendo o que eu acredito? Estou lutando por algo que realmente faz sentido por mim, para mim? Ou só estou sobrevivendo, né? Me enchendo de coisas, me empanturrando de coisas para fazer e sigo como se fosse um robô
E a resposta doeu, mano. A resposta dói. Porque eu percebi que muitas das vezes eu tava me sabotando. Me convencendo que não era o momento certo, deixando as coisas para depois, do que eu precisava esperar mais um pouco, que eu não estava pronto, que eu nunca estaria pronto. Mas a verdade, mano, é que ninguém vai estar 100% pronto. A jornada é que nos prepara, a jornada é que nos transforma. E é incrível como um livrinho desse, bestinha, né, entre aspas, nos mostra isso, muda a nossa forma de enxergar a vida, de pensar. E o alquimista me ensinou que o tesouro que a gente busca lá fora, na verdade, começa aqui dentro. Tá dentro da gente. Na coragem de dar o primeiro passo, na fé de continuar mesmo quando tudo parece incerto, tudo parece mal. A gente tem que continuar. Isso mudou minha forma de ver a vida. Hoje, quando sinto medo, eu lembro. O medo é só um teste. E o meu coração já sabe o caminho. Se eu escutá-lo, vou conseguir vencer esse obstáculo, vou conseguir passar esse medo. É difícil. Mas se a gente der ouvido ao que realmente interessa, a gente vai conseguir vencer e passar por esse caminho. Tanto que no livro, na jornada do Santiago, ele desiste várias vezes, mano. Várias vezes ele é roubado, ele se apaixona e não pode ficar com a menina, ele é testado inúmeras vezes. E eu também, mano. Eu também, quantas vezes eu pensei em parar, quantas vezes eu parei, quantas vezes eu deixei de seguir meu sonho porque parecia impossível. Mas o livro mostra que os sinais estão por todas as partes, mano. Basta a gente ter um coração um pouco mais sensível, um pouco mais aberto, o ouvido mais sensível para ouvir a voz do coração, que a gente vai conseguir enxergar. Às vezes, muitas das vezes que parece um erro, é só um desvio necessário, a gente tem que estar atento a isso. Às vezes que parece uma perca, sabe, um espaço para algo novo que vai chegar. Então calma, mano. Isso me faz pensar. O livro me faz pensar bastante. Me lembra a todo instante. Será que eu estou pensando, prestando atenção em todos os sinais? Será que eu estou disposto a seguir o que eu iniciei até o fim? O livro é bem reflexivo. No final de tudo, a gente descobre que o tesouro sempre esteve dentro do Santiago. Sempre esteve dentro dele. O tesouro sempre está dentro da gente. Basta a gente estar disposto a ouvir o nosso coração. No final, o Santiago descobre que o tesouro estava onde tudo começou. Mas ele só entende isso porque ele percorre a jornada e aprende. Presta atenção no caminho, ele aprende com a jornada, porque ele viveu. Ele caiu, ele levantou, ele amou, ele perdeu, ele acreditou, ele viveu. E eu entendi que o meu tesouro também está aqui. Não é fama, não é dinheiro, é clareza, é presença, é saber que eu estou vivendo o que eu acredito, é saber que eu estou vivendo para quem eu acredito. E esse vídeo é para mim, mano. Para quando eu esquecer, para quando eu sentir medo, para quando eu quiser voltar, desistir. Ver esse vídeo, lembrar desse livro pequeno, bobinho, para muitos, mas para mim tem um significado muito grande. Se esse vídeo te fez lembrar de um sonho que você deixou de lado, comenta aqui, mano. E se ainda não sabe qual que é, escuta o seu coração, certeza que ele já sabe. Mas também esse vídeo, esse livro, seja para você também, para te lembrar que o seu sonho não é bobagem, é seu chamado. Enquanto houver forças, lute. Lute com fé, com direção, com alegria. Lute com direção. Tamo junto, obrigado por ter ficado até aqui. Se você já leu esse livro, conte aqui o que é que você achou. Se você entendeu a mesma coisa que eu entendi, se você sentiu o que eu senti, diga aqui nos comentários algum livro para me ler também e ver o que é que esse livro me ensina, se ele impacta na minha vida. Então é isso, mano. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.